pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Teoria da Relatividade. Hoje vamos falar sobre força em relatividade. O que é o conceito de força? Bom, força é aquela ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. E pela segunda lei de Newton, força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Força derivada do momento em relação ao tempo. Em relatividade, o conceito de força também é esse, derivada do momento linear no tempo. Porém, o momento linear não é mais mv, mas sim γ-mv. E se eu fizer o produto escalar da força por um deslocamento infinitesimal, isso aqui me dá uma variação pequenininha de trabalho. Ou seja, dá a energia do meu sistema. E qual é essa energia? Em relatividade, a energia é γ-mc ao quadrado. Será que este trabalho aqui é resultado desta energia aqui? É isso que nós vamos ver. Bom, eu sei que F produto escalar dr, força é dp dt. dr é velocidade vezes tempo. A velocidade que eu estou chamando de u, é o dt. Então, isto aqui é um trabalho pequenininho, energia. Uma variação de energia pequena. Bom, mas eu sei que da relação pitagórica, energia é a hipotenusa desse triângulo, onde os catetos são P vezes C e mc quadrado. Então, a energia é P quadrado C quadrado mais M quadrado C a quarta elevado a meio. Está aqui. Se eu derivar a energia no tempo, derivando a energia no tempo, vai ser a derivada dessa expressão no tempo. Cai o meio para frente multiplicando, subtrai 1 dá menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro. Como isso aqui não depende do tempo, a massa não depende e o C também não, a derivada aqui dá zero. O P depende do tempo. Porque se ele varia com a velocidade varia no tempo, então ele é indiretamente uma função do tempo. Então a derivada de P quadrado dá 2P vezes a derivada de P em relação a T. Então eu posso escrever isso assim: 2pc quadrado, produto escalar dp dt. Produto escalar de P com P aqui vai me dar o módulo de P quadrado. Bom, fazendo essa conta, rearranjando, nós vamos ter a dp dt fica aqui, 2 com 2 cancela, aqui dá pc quadrado, que aparece aqui. Olha, p quadrado c quadrado mais m quadrado c quadrado elevado a menos meio é 1 sobre isso elevado a meio. Mas isso elevado a meio é energia. Então, é 1 sobre energia que aparece aqui, ó, a energia relativística. Mas a gente sabe que P vezes C é energia vezes beta. Então, olha, se eu substituir a energia E daqui, ó, PC sobre beta, aqui, eu obtenho isso. Por quê? PC sobre beta, vamos fazer aqui no cantinho. Deixa eu abrir minha lousa. Então, eu tenho isto aqui. d dt, pc quadrado sobre e, dp dt. Então, d dt é igual a p, c quadrado sobre e, c quadrado sobre e, produto escalar, dp dt. Tá aí. Mas eu sei que P vezes C é E vezes beta. Então, E é PC sobre beta. Se eu substituir aqui, ó, ou no lugar do E por isso, eu vou obter. Vai ficar assim. PC
sobre beta. Este beta vai ser jogado lá para o numerador, porque ele é denominador do denominador. Então, isso aqui fica assim. O beta vem aqui para cima. E aqui, ó, P com P cancela, o C daqui com C quadrado daqui cancela. Isto aqui sobra C beta. C beta, quem é beta? Beta é V sobre C. É U sobre C. Então, isso aqui dá U sobre C dp dt. Deixa eu ver se... Fiz minha conta certa? Deixa eu ver. Isto, fiz. Aqui, ó, C com C cancela. Isso aqui vai me dar d dt é U dp dt. E é isso que nós obtivemos aqui. d dt é U dp dt. Tá aí. Bom, mas eu sei, nós vimos no slide agora há pouco, que força produto escalar dr é dp dt produto escalar U dt. Ora, este termo aqui, ó, este termo aqui é este aqui que é dE dt. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó, F produto escalar dr é dp dt produto escalar U dt. dp dt produto escalar U dt. Mas nós acabamos de ver que d dt é U produto escalar dp dt. U produto escalar dp dt. Ora, eu vou substituir isto aqui, neste aqui. E quando eu faço essa substituição, isso aqui vai dar... Ó, isto aqui é dE dt. Então, isto aqui vira dE dt. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu apago. Isto aqui vai virar dE dt. Então, aqui vira dE dt. Ora, mas dt em cima, dt embaixo, ó, corta, corta, sobrou que dE é F produto escalar dr. Então, concluindo aqui, dE é F produto escalar dr. Ou seja, a força na relatividade realiza um trabalho que vai ser dado pela energia relativística do sistema. Ou seja, em relatividade, o trabalho realizado por uma força ao longo de uma trajetória corresponde à variação da energia total relativística. E quem é essa energia total? Gama mc². É esta aqui. Então, a variação desta energia aqui é o trabalho realizado pela força ao longo de uma trajetória. Partículas sem massa. É curioso que em relatividade nos permite avaliar uma condição que fica muito estranha a priori, que é partícula sem massa. Como é possível uma partícula não ter massa e existir? Em relatividade, ela prediz isso. Vamos ver.
Olha, momento é gama mv. Energia é gama mc quadrado. E a energia ao quadrado é pc quadrado mais mc quadrado ao quadrado. Ora, se a partícula não tiver massa, esta massa aqui zera. E isso aqui zerando, zera esta parcela aqui. Só sobra que E quadrado é igual a PC quadrado. Quadrado dos dois lados cancela, energia é igual a PC. Então, é possível uma partícula não ter massa, mas ela ter energia e momento. Ter energia e momento. A gente sabe que PC é E beta. Então, eu posso trocar aqui por E beta. Então, a energia é energia vezes beta. Mas a energia é ela mesma. Se energia é igual a energia vezes beta, então beta é energia por energia, que dá 1. Ou seja, beta é igual a 1. Mas beta é V sobre C. Então, V sobre C é igual a 1, o que implica que a velocidade é igual à da luz. Ou seja, uma partícula sem massa viaja à velocidade da luz. O beta tem que valer 1 para essa partícula. E é claro, se ela viaja à velocidade da luz, o gama dá infinito. Quem é gama? Gama é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Se v é igual a c, esse termo aqui ó, é igual a esse, cancela. Isso aqui dá 1. 1 menos 1 dá 0. 1 sobre 0 tende a infinito. Ou seja, o gama tende a infinito. Em outras palavras, se uma partícula não tiver massa, a relatividade não proíbe a existência dela. A condição imposta é que o gama vai para infinito e a velocidade da partícula é a própria velocidade da luz. E a gente pergunta, existem partículas com essas condições? Dentro da análise física, nós verificamos que tem partículas que satisfazem essas condições. Existe ao menos uma partícula na natureza de massa zero, que é o fóton. Até pouco tempo atrás, pensava-se que o neutrino também não tivesse massa. Hoje sabemos que ele tem uma massa residual muito pequena, mas não é nula. Mas o fóton, que é a constituição da própria luz, tem massa zero. Por isso, o fóton viaja à velocidade da luz. O fóton satisfaz essa condição. A velocidade dele é a própria velocidade da luz e o gama dele é infinito. Está aqui. Veja, aonde que aparece o fóton? O fóton, a gente define ele como sendo constituinte da luz, mas ele surge de processos de reações nucleares e de partículas subatômicas. Aqui, geralmente, o fóton é representado pela letra gama. Cuidado para não confundir com o fator gama. O gama do fóton geralmente aparece na reação nuclear ou reação da partícula. O gama, fator gama, aparece nas expressões de equações. Então, isso aqui, essa reação aqui, por exemplo, eu leio um fóton mais hidrogênio produz elétron mais próton. Geralmente, o fóton representado por gama é fóton de raio gama. Tá? A energia do fóton é Pc, é momento vezes velocidade. Então, isso implica que o fóton não tem massa, mas ele transfere energia e momento linear. Tá aí. Essa é a energia do fóton, Pc. Bom, nós analisamos a relatividade até agora e a gente fala em condição relativística. A gente sempre coloca condição relativística quando V se aproxima de C. Mas quais são os critérios que definem realmente, que impõem um limite relativístico? A partir de quando algo é relativístico e a partir de quando ele não é relativístico?
O limite não relativístico a gente considera quando beta é muito menor que 0,1. Beta ficou menor que 0,1, já não é relativístico. Outra condição para não ser relativístico: a energia cinética é muito menor que 1% da energia de repouso. Quando a energia cinética é muito menor do que 1% da energia de repouso, o limite não é relativístico, é clássico. Quando o limite começa a se tornar relativístico? Quando beta passa a ser maior do que 0,1, ou seja, quando a partícula tem uma velocidade maior do que 10% da velocidade da luz. Ou quando a energia cinética é maior que 1% da energia de repouso. A energia cinética maior ou igual a 0,01 da energia de repouso. Então essa é uma condição muito útil quando a gente vai analisar um problema para saber se o limite dele é relativístico ou não. Se for relativístico, eu trato pelas equações da relatividade. Se não for, eu trato pelas leis de Newton. E existe uma condição muito especial, que é quando beta é igual a 1. Beta é igual a 1, velocidade é igual a da luz e a massa é zero. Condição para o fóton. Isso é chamado de limite ultrarrelativístico. Tá? Então, essas são condições que a gente analisa num problema. Eu falo, olha, uma partícula beta foi emitida com 30% da velocidade da luz. 30% beta é 0,3. Então, ele já é maior do que 0,1. Então, eu sei que aquela partícula beta, ela está no limite relativístico, está dentro disso. Então, eu vou tratar usando as equações da relatividade. Vamos ver alguns efeitos da relatividade que vão aparecer lá em mecânica quântica, quando a gente começa a estudar. Um deles é o efeito Compton. O efeito Compton se deve a Arthur Holly Compton, que viveu de 1892 a 1962. Compton estudava espalhamento de raio-x pela matéria. Joga raio-x numa dada massa e vê como que esse raio-x se espalha. E no estudo do espalhamento de raio-x, observa-se uma modalidade de espalhamento em que o comprimento da onda da radiação espalhada é relacionado ao da radiação incidente, independe do material do alvo. E Compton vai observar isso. Ele vai ver que o comprimento de onda da radiação espalhada ele está relacionado ao comprimento de onda da radiação incidente. E essa relação independe da natureza do material. Os experimentos eram feitos assim, ou são feitos assim. Pega-se uma ampola de raio-x, que é uma lâmpada, tá? Geralmente aqui assim. Aqui, geralmente tem um eletrodo aqui, ó. Assim. Aqui tem outro. Esse aqui emite raio-x. O raio-x bate nesse eletrodo e ao ser freado, na verdade, desculpa, ele emite raio-x, não, ele emite elétrons, né? Ele emite elétrons aqui. Então, este eletrodo emite elétrons. Esses elétrons batem no eletrodo de tungstênio em forma triangular. Ao serem freados, eles convertem sua energia em onda eletromagnética. Isso aqui sai na forma de radiação para cá. Ó. Essa radiação é raio-x. E aqui você coloca uma matéria-alvo, um objeto. O raio-x é absorvido pelo objeto, mas assim que ele absorve, as moléculas reemitem. E isso aqui espalha raio-x para todos os lados. Esse é o raio-x espalhado.
o que Compton observava é que existe uma relação direta entre o comprimento da onda do raio-x incidente, lambda zero, e o raio-x espalhado, aqui, lambda. Lembra comprimento da onda? Uma onda é assim, o comprimento vai de pico a pico. E o comprimento da onda do raio-x é da ordem do tamanho do átomo, tá? Da ordem de 1 angstrom aí de comprimento. Então, no estudo do espalhamento de raio-x pela matéria, observa-se uma modalidade de espalhamento em que o comprimento de onda da radiação espalhada está relacionado ao da radiação incidente e é independente do material. Compton, em 1922, ele propôs que este tipo de espalhamento resultava da colisão de fótons com elétrons livres do alvo. O Compton vai dizer por que acontece esta relação de comprimentos de onda. Esse tipo de espalhamento que tem essa relação, para Compton, surgia de uma colisão entre fótons e elétrons livres. Então, ele fala o seguinte: esse espalhamento vai acontecer quando um fóton colide com uma partícula dali do núcleo, um elétron, por exemplo. Você fala, mas fóton não tem massa. Não tem massa, mas tem energia dada por P vezes C. E essa energia também vai transferir momento. Se transfere momento, ele bate no elétron como se fosse uma bolinha de bilhar. E vai transferir momento linear para o elétron. E Compton se propôs a estudar como isso acontecia. Então, Compton propôs que esse tipo de espalhamento resultava da colisão de fótons com elétrons livres do alvo. Então, está aqui a ampola de raio-x, ela emite raio-x. Então, você tem fótons de raio-x incidente aqui, ó, lambda zero. Esse é o comprimento de onda do raio-x, e raio-x formado também de fótons. Quando esses fótons atingem o alvo, ele colide com partículas do alvo, geralmente elétrons livres desse alvo. E aí acaba emitindo raio-x espalhado de um outro comprimento de onda. E ele espalha num dado ângulo. E Compton vai relacionar o comprimento de onda deste aqui com esse aqui. Ele vai mostrar que há uma correlação entre esses dois, independente do alvo. Este fenômeno, esse tipo de espalhamento, é chamado efeito Compton, em homenagem a ele. Então, a ideia do Compton é isso aqui. Você tem um elétron paradinho ali, livre, um fóton de raio-x de comprimento de onda lambda zero bate no elétron. E ao bater, como se fosse uma colisão de duas bolas de bilhar. O elétron é arremessado para um canto e esse fóton é arremessado para o outro. Mas quando esse fóton é arremessado, o comprimento de onda dele muda, porque esse elétron absorveu parte da energia desse fóton. Então, se eu pegar a direção original, que é essa reta, o elétron foi espalhado num ângulo φ e o fóton foi espalhado num ângulo θ. E o que Compton vai correlacionar é este comprimento de onda com este aqui. Então, está aqui. Como que ele analisou isso? Bom, ele analisou como colisão de momento linear. Ele vai analisar em duas direções. Vai decompor isso aqui na direção vertical e na horizontal. Na direção vertical, o momento linear do elétron mais o momento linear do fóton antes da colisão tem que ser igual ao momento linear do elétron mais o momento linear do fóton depois da colisão. O momento linear se conserva. A energia do fóton vem lá da equação de Max Planck. Max Planck, em 1900, propõe uma equação para explicar a radiação de corpo negro que se mostra verdadeira. Max Planck mostra que qualquer onda de frequência f transporta uma energia que é proporcional à frequência. Esta energia pode ser escrita como sendo h
vezes a frequência. Esta é a equação de Planck. Muitos livros de física moderna chamam a frequência de Ni, e essa equação aparece assim, E igual a Hni. Tá aí. Essa é a equação de Planck, onde H é a constante de Planck. A constante de Planck vale próximo de 6,10 a menos 34 joules/segundos. Tá? Então, essa equação a gente usa para calcular a energia de um fóton. Então, a energia do fóton é H vezes F, constante de Planck vezes frequência, que é igual ao momento do fóton vezes a velocidade da luz. Bom, antes da colisão. Antes da colisão, veja, o momento total antes era zero. O momento do elétron é zero. O fóton não colidiu, não tem momento antes. O momento depois vai ser o momento do elétron que foi espalhado para baixo. Então, ele vai ter uma componente vertical em menos seno φ, então é menos πe seno φ, e uma componente do fóton para cima que vai ser mais seno θ, então vai ser momento do fóton seno θ. Então daqui passa esse termo para o lado de cá, para o primeiro membro, passa o momento do fóton, do elétron para lá, seno de φ é o momento do fóton pelo momento do elétron seno θ. E vamos analisar na direção horizontal. O momento linear total antes da colisão tem que ser igual a depois. Na direção horizontal. Bom, na direção horizontal, o elétron estava parado. Então, o momento linear do elétron é zero. O momento linear inicial do fóton não é zero, porque ele tinha velocidade na direção horizontal. Então, ele tem momento, a componente de momento dele está na direção horizontal. Então, ele tem, que eu vou chamar de P0F, momento inicial do fóton. Tem que ser igual ao momento final. Do fóton, é a componente em cosseno aqui na horizontal. É momento do fóton cosseno θ. E do elétron, é a componente em cosseno. Momento do elétron cosseno φ. Mas, o que é cosseno? Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1. Então, cosseno é a raiz quadrada de 1 menos seno quadrado. Então, cosseno de φ é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Só que seno ao quadrado a gente obteve da relação anterior agora há pouco. Está aqui, seno de φ. Vai ser 1 menos isso, que vai dar 1 menos PF seno θ sobre PE. Era isso mesmo? PF seno θ sobre PE. Aí acham um mínimo, como ele é ao quadrado, esses termos ao quadrado. Acha o mínimo múltiplo comum, dá isso aqui. Esta é a expressão de cosseno de φ. Então, o momento inicial do fóton é PF cosseno θ mais PE cosseno φ. Mas cosseno φ é essa raiz quadrada aqui, Então, como é que isso aqui vai ficar? Isso aqui, esse momento do elétron ao quadrado, eu tirei da raiz, ele veio para fora. E cancela com o de cima. Aqui só vai sobrar o numerador. Então, vai dar isso aqui. Mas o momento inicial do fóton é a energia inicial por C. Uma vez que a gente já viu que a energia do fóton é PC.
Inicial, então vai ter uma energia inicial e um momento inicial. Então, o momento inicial do fóton é energia inicial sobre C. Está aqui. Então, esse é o momento do fóton antes da colisão. E esse aqui vai ser o momento do fóton depois da colisão. A energia mudou. Então, ó, momento do fóton antes da colisão é igual ao momento do fóton depois da colisão cosseno de θ mais este termo aqui, ó. Onde o momento do fóton aqui vai ser final E sobre C. Como está o quadrado? E quadrado sobre C quadrado. Acho o mínimo aqui. Vai dar, isso aqui vai estar multiplicado por C quadrado. E aqui vai ter um C quadrado embaixo. A raiz cancela, o C sai da raiz. Então, eu tenho esta expressão. Está aí ela. Bom, mas a energia... deixa eu ver o que eu fiz. Ó, os Cs se cancelam. Ó. Corta, corta, corta. Os 3 Cs aqui se cancelam. A energia é P vezes C. A energia inicial vai ser... Não, aqui eu não vou mexer não. Então, deixa como está. Vai ficar assim mesmo. Agora, olha, eu vou passar este cara para cá, os Cs cortaram, vai ficar aqui, deixa eu ver como que vai ficar. Bom, é só isolar aqui, ó. Passa esse cara para o lado de cá, vai sobrar só a raiz aqui. Eleva os dois lados ao quadrado para sumir com a raiz. Vai ficar P e quadrado C quadrado, que está aqui. Só que ficou deste lado. Menos Z quadrado seno quadrado de θ. Este cara aqui, eu deixo... Deixa eu só ver... eu levei os dois lados ao quadrado, pega esse cara, passa para cá, eleva ao quadrado, essa diferença vai dar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar isso. E o lado de cá vai ficar P quadrado C quadrado, menos E quadrado seno quadrado de θ. A energia também é conservada no processo. A energia antes da colisão tem que ser igual à energia depois. Então, quem é a energia antes da colisão? Bom, a energia do elétron está em repouso. Então, a energia de repouso do elétron, massa do elétron C quadrado, mais a energia do fóton inicial, tem que ser igual à energia final. Quem é a energia depois da colisão? Isso aqui vai ser E quadrado, na verdade vai ser a soma energia do elétron e do fóton. Isso aqui vai dar E mais a raiz de M. Veja, esta expressão aqui é aquela expressão que sai da relação pitagórica, do triângulo retângulo. Então, vai dar isso aqui. Então, ó, massa do elétron C quadrado mais E0 ao quadrado é igual a E mais... Agora, o que a gente vai fazer? Aonde está PE quadrado C quadrado, vamos trocar por tudo isso. Então, vai dar essa expressão enorme aqui, ó. Então, está aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou eliminar essa raiz quadrada. Então, passo esse E para cá. Vai ficar E0 menos E. MC quadrado mais E0 menos E é igual a raiz. Elevo os dois lados ao quadrado. Essa raiz vai sumir. E aqui vai me dar o quadrado do primeiro
mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Simplificando os termos que tem dos dois lados, o que sobra é isto. Então, vai dar menos 2e E0 mais 2mec quadrado E0 menos E é igual a menos 2e E0 cosseno de θ. Daqui, eu posso isolar a energia do sistema, que vai ser 1 sobre 1 menos cosseno de θ sobre massa do elétron c quadrado mais 1 sobre E0. Esta é a energia envolvida no processo de espalhamento. Ou, rearranjando essa equação, eu vou passar este cara para o lado de cá e o E aqui para baixo. Então, vai dar 1 sobre E é igual a 1 menos cosseno de θ sobre mec quadrado mais 1 sobre E0. Como o E é hni, ni aqui é a frequência, é hf, tá? A gente chamou f lá no início. É h vezes a frequência. Frequência de uma onda, a frequência de uma onda é a velocidade da onda dividido pelo comprimento dela. Como a onda é do fóton, é a luz, é a velocidade da luz, então é c sobre lambda. Logo, a energia que é dado pela equação de Planck, E igual a hf, vai ser h, quem é f? C sobre lambda. Então, está aqui, essa é a energia. Então, substituindo no lugar do E, hc sobre lambda, o lambda vai para o numerador. Fica lambda sobre hc. 1 menos cosseno θ mec quadrado, aqui é a mesma coisa. É hc sobre lambda inicial. hc sobre lambda inicial. Só substituir isso aqui no lugar da energia. E quando a energia inicial, o lambda inicial. Ora, passando essa expressão para cá, lambda zero, vai ficar lambda menos lambda zero. Passo o hc para cá multiplicando, um c corta com c quadrado. E chegamos na expressão lambda menos lambda zero é igual a h sobre mec, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Esta é a expressão para o espalhamento Compton, como a gente chama. Aquele efeito Compton que mostra que o comprimento de onda da radiação espalhada está associado ao comprimento de onda da radiação incidente, independente do material. E isso determina o ângulo de espalhamento, que é o ângulo que aquela radiação sai. Esta é a equação do efeito Compton. Essa grandeza H sobre mec é uma constante, é constante de Planck, dividido pela massa do elétron, vezes a velocidade da luz. E isso é chamado comprimento de onda Compton. Tá aí. Esse é o efeito Compton que a gente estuda em física moderna, lá quando começa a ver mecânica quântica, mas a gente também vê que ele parte da equação de energia relativística. Olha esse exercício aqui. Ó. Num experimento de espalhamento Compton particular, verifica-se que o comprimento de onda incidente lambda1 é desviado em 1,5% quando o ângulo de espalhamento é 120 graus. Então, lambda1 incide num alvo e é desviado em 1,5% do ângulo de espalhamento de 120 graus. Pergunta, qual o valor do comprimento de onda lambda1? Qual será o comprimento de onda lambda2 do fóton deslocado quando o ângulo de espalhamento não é de 120 graus, mas sim de 75 graus? Vamos ver. E tem qual o valor de lambda1? Aplica a equação de espalhamento Compton. Só que agora, ao invés de ser lambda, lambda 0, é lambda 2 menos lambda 1. Veja, o lambda 1 é o incidente, lambda 2 é o espalhado. Lambda 2 menos lambda 1 é o delta lambda, e ele é h sobre mc 1 menos cosseno θ. Lambda 2 menos lambda 1 é h sobre mc, que é o comprimento de Compton, isso aqui é uma constante,
dá 0,00243, 1 menos cosseno do ângulo espalhado, que é 120 graus. Isso aqui é delta lambda. Fazendo esta conta aqui, olha. Fazendo esta conta, isso aqui vai nos dar a delta lambda. Deixa eu só confirmar aqui na calculadora. 1 menos cosseno de 120 dá 1,5 vezes 0,00243. Isso aqui está dando, essa conta aqui está dando 3,6, 10 a menos 3. Só que ele diz para mim que a onda incidente, lambda é desviada de 1,5%, ou seja, a variação do lambda em relação ao comprimento de onda inicial, 1,5%, que é 0,015. Então, quem é o comprimento aqui? É delta lambda sobre 0,015. Quem é delta lambda? É isso aqui, sobre 0,015. Isto aqui tudo dá 3,645, 10 a menos 3, dividido por 0,015. Esse comprimento de onda, já convertido em nanômetro, dá 0,243 nanômetros. Então, qual é o valor da onda incidente? 0,243 nanômetros. E ele pergunta no item B, qual será o comprimento de onda lambda 2 do fóton quando o ângulo espalhado for 75 graus e não 120? Então, você vai agora fazer essa mesma conta, só que aqui o ângulo de 75. Então, tá aí. Aqui, antes era isso. Agora, quem é lambda 2? É lambda 1 mais esta expressão aqui. Só que agora, em vez do ângulo de 120, eu vou colocar o ângulo de 75 aqui, ó. O lambda 1 eu medi no item A. Está aqui. Lambda 1 incidente. É o que vai sair da máquina de raio-x. Então, esse não vai mudar no trajeto. Fazendo essa conta, o comprimento de onda da partícula 2 é 0,245 nanômetros. Está aí. Como que é o movimento de uma partícula em um campo magnético? Porém, agora do ponto de vista relativístico. A gente sabe que uma carga elétrica em movimento produz campo magnético. E ao interagir com o campo magnético de um ímã, ela sofre ação de uma força e desvia do seu curso. E a gente estuda em eletromagnetismo que esta força é dado por QV produto vetorial B, onde V é o vetor velocidade da carga e B é o campo magnético externo agindo sobre ela. Se a partícula se movimenta num campo magnético, ela entra num campo magnético, veja, como é um produto vetorial, o sentido da força é dado pela regra da mão direita. Põe a mão direita paralela ao V, gira para o lado que a mão fecha para o B. Se o campo magnético está entrando aqui no plano da tela, e a partícula está aqui ó, com velocidade V para cá, se eu coloco minha mão direita paralela ao V e giro para o lado do B, o meu dedão dá o sentido da força, e ele aponta para cá. Quando a partícula, então essa partícula vai ser forçada a fazer uma curva. Quando a partícula chegar aqui, a força está para cá. Quando a partícula chegar aqui, a força está para cá, é uma força que aponta para o centro. Ó. Então, essa partícula descreve um movimento circular. Ora, o somatório das forças que agem sobre a partícula é a massa vezes a aceleração. Agora, como o movimento é circular, esta aceleração é a aceleração centrípeta. Logo, essa é a força centrípeta. A força magnética que age na partícula, então, vai ser a própria força centrípeta. Porque se eu só tenho uma força agindo na partícula, eu tenho campo aqui.
Se eu só tenho uma força agindo na partícula para cá, em cada ponto, que é velocidade, em cada ponto da trajetória, eu tenho uma força agindo aqui. A força que aponta para o centro é a força centrípeta, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Mas a força que está agindo aqui é a magnética. E ela é QV produto vetorial B. Ou em módulo, é QVB seno θ. Como o ângulo entre a velocidade e o campo é 90 graus, seno de 90 dá 1, isso aqui dá 1, e a força é QVB. Ora, então, como esta força é a única que age na partícula, e essa força aponta para o centro, ela é centrípeta. Então, a força magnética é igual à força centrípeta. Então, QVB é igual a mv quadrado sobre o raio. Então, eu tenho esta relação. Ó, V de um lado cancela com o V quadrado do outro. Passo o raio para cá, raio vai ser mv sobre QB. Esse é o raio de curvatura de uma partícula num campo magnético. Ainda não falamos nada relativístico, isso é o que acontece com uma partícula. Então, raio mv sobre QB. Mas nós sabemos que a força na relatividade ela é derivada do momento no tempo. Então, é QV, aqui eu estou chamando de U, produto vetorial B. Mas o momento, ele é gama mv. Gama m sai da derivada, fica a derivada de 1 em relação a t igual a QU, produto vetorial B. du dt aceleração, então gama ma igual a QUB. E a força centrípeta, que é mv quadrado sobre r, aqui vai ficar gama m o quadrado sobre r é igual a QUB. Ora, mas gama mu é momento linear. Gama mu é momento linear. Então, isso aqui vai me dar momento linear, vai sobrar um U aqui. Estou fazendo isso aqui. Que nós temos gama mu quadrado sobre r, gama mu quadrado sobre r é igual a QUP. Ó, um U daqui cancela com o U daqui. Então, sobrou gama mu sobre r é igual a QB. Mas nós já aprendemos que na relatividade, gama mu é momento linear. Então, isso fica momento linear sobre r é igual a QB. Então, o raio é o momento linear sobre QB. Ou seja, em relatividade, é assim que a partícula se comporta. O raio de curvatura vai depender do momento linear. Quanto maior o momento linear, maior o raio de curvatura. Quanto menor o momento linear, menor é o raio de curvatura. Olha aqui, ó. Um próton de momento desconhecido P é enviado através de um campo magnético uniforme de 1 Tesla, perpendicular a P, e se move em um círculo de raio 1,4 metros.
Quais são o momento do próton em MeV por C e sua energia em MeV? Bom, vamos lá. Eu sei que o momento linear do próton é QBr. Tirei dessa expressão aqui. Momento é QBr. Multipliquei esses três aqui. Ó. O momento. A carga do próton, 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. O campo é 1 Tesla. E o raio, 1,4 metros. Então, o momento do próton dá 2,24, 10 a menos 19 kg/m por segundo. Para converter em MeV, 1 MeV por C vale 5,34, 10 a menos 22 kg/m por segundo. Então, comparando isso com o momento linear do próton, a gente chega que o momento linear do próton dá 420 MeV por C. E qual a energia do próton? Bom, a massa de repouso do próton eu preciso pegar numa tabela. É 938 MeV por C quadrado. Nós já vimos a tabelinha lá atrás. Cuidado, não vamos colocar aqui E igual a mc ao quadrado, aquela energia de repouso. Tá? O próton está em movimento aqui, então ele tem, além da energia de repouso, uma energia dada por PC. E a soma dessas duas vai dar a energia total. Então, a energia total é a raiz quadrada de PC quadrado mais mc quadrado ao quadrado. Se m é 938 MeV por C quadrado, aqui vai dar 938 ao quadrado. O momento do próton deu 420 MeV por C. Então, que vai ser 420 MeV por C, o C cancela, fica 420 MeV ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 420 ao quadrado mais 938 ao quadrado. Vou fazer a conta na calculadora só para confirmar. Mais 938. Fazendo essa conta, esses valores estão arredondados, tá? Isso aqui dá 1027,73. Aqui ele arredondou para 1030 mega elétron volt. 1030 mega elétron volt. Então, esta é a energia do próton em MeV. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até o nosso próximo encontro. Até mais.